Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Hoje a nossa conversa é com Isadora Cardoso Soares. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras, atualmente mestrando no programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, atuando na linha de citogenética vegetal, sob orientação da professora doutora Vânia Helena Tecchio. A pesquisa da Isadora é focada no estudo da meiose em Urocloa umidícula. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista. Cromossomo em Foco. Isadora, seja muito bem-vinda ao podcast Cromossomo em Foco. É um episódio especial em virtude da premiação, né, que seu trabalho teve na Reunião Brasileira de Citogenética e Citogenômica do ano de 2025. Então, Isadora, a gente precisa conhecer seu trabalho. Eu gostaria que você falasse do seu trabalho, da sua proatividade na pós-graduação. E no espaço do Cromossomo em Foco, nesse podcast, é para isso mesmo, é para a gente falar de ciência, é para a gente divulgar as linhas de pesquisa. Esse é o momento. Então, mais uma vez, obrigado pelo aceite de participar deste programa e seja muito bem-vinda ao podcast Cromossomo em Foco. E para a gente começar a nossa pergunta, né, começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse melhor, falasse um pouquinho mais quem é Isadora, e falasse assim, de um aspecto bem geral, né, sobre o seu mestrado, como que esse trabalho se encaixa dentro da sua rotina da pós-graduação. Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa e seja bem-vindo. Desde já, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre a minha rotina, né? Muito obrigada. Bom, então, para começar, né, como você já comenta um pouquinho, eu sou formada em Biologia pela Universidade Federal de Lavras e desde o meu segundo período eu já atuo no laboratório, né, que eu estou atualmente. Então, eu fiz uma disciplina com a professora Vânia, né, que é minha orientadora na graduação, e eu me interessei muito, né, era de Biologia Celular, então logo eu já fui procurar ela e eu descobri a citogenética, né, a citogenética vegetal. Então, no laboratório, a professora ela trabalha com espécies forrageiras, né? Então, são gramíneas. E a espécie que eu trabalho, Urocloa umidícula, ela tem muita importância econômica porque ela é utilizada no Brasil, principalmente em áreas alagadas, né? Então, desde o início, eu já trabalho com essa espécie, principalmente na questão do comportamento meiótico, né? Então, é um tema que eu gosto bastante. Na pós-graduação, eu estou conseguindo, né, trabalhar melhor, ter mais autonomia no laboratório para desenvolver essa pesquisa. E foi muito gratificante, né, mesmo meu trabalho não estando concluído, né, já ter ter conseguido ser premiada, né, na Reunião Brasileira de Citogenética e Citogenômica desse ano. Então, muito obrigada mais uma vez. Ótimo. Parabéns, né, pela premiação, para toda a equipe aí, sua orientadora, os demais envolvidos, os colaboradores com o trabalho. Então, a gente vai, de fato, esse episódio é mesmo, né, além de outros episódios, focados nesses trabalhos, né, que foram ali premiados. Então, sim, vamos falar, então, deste específico, que é o seu, né, recentemente premiado na Reunião Brasileira de Citogenética e Citogenômica. E aí você apresentou um dado, né, que historicamente, né, a história evolutiva da urodícula, não, falei errado o nome da espécie. Urocloa umidícula, ela é marcada pela formação de uma série de poliploides, predominantemente a apomixia,
Pois eu gostaria que você explicasse, falasse um pouquinho mais desses termos, né, para o nosso ouvinte, mas também a descrição de como sendo um único acesso sexual descrito, né? E você optou por trabalhar com FISH nesse trabalho, nesse estudo. Então, eu queria que você, além de contextualizasse os termos desse meu comentário, que você falasse das dificuldades, do porquê deste método, das dificuldades em utilizá-lo, para entender de fato esse processo reprodutivo, né, meiótico dessa gramínea. Bom, então esse acesso, né, esse estudo que eu trouxe para a reunião brasileira, né, de citogenética, ele na verdade é apenas uma parte, né, do meu mestrado. Então, o nosso laboratório ele tem uma parceria com a Embrapa, que cede o material. Então, eu escolhi trazer para o resumo, né, apenas os dados desse acesso H31, que é um aneuploide, né? Então, com relação à poliploidia, apomixia, né? Então, a poliploidia, ela se refere, né, à questão que o mesmo cromossomo, ele vai estar presente em múltiplas cópias. Então, nesse caso, o acesso que eu trabalho é um hexaploide, então cada cromossomo tem 6 cópias, né? E geralmente a poliploidia, ela está associada com a apomixia. Então, a apomixia, ela é um modo de reprodução assexual, né? Então, para a formação do embrião, a gente não tem a troca de material genético, né? Então, o saco embrionário, ele é formado a partir de mitose e não de meiose. Então, a gente poderia se perguntar, né, por que essas plantas, elas continuam tendo a meiose, né? Apesar de não precisar para a formação do embrião. Porque para a formação do endosperma, é necessário a troca, né, de material. Então, a polinização é necessária. Então, quando a gente pensa em poliploidia, né, a gente já começa a perceber que tem uma certa complexidade meiótica, porque como cada cromossomo está presente em múltiplas cópias, a gente pode ter a formação de pareamentos irregulares, como uni ou multivalentes, e isso pode acarretar, né, numa segregação irregular e numa, por exemplo, infertilidade. E no caso desse acesso, que eu utilizei para o resumo, acaba que o comportamento meiótico dele fica mais irregular ainda, porque ele é um aneuploide. Então, o cromossomo extra, ele pode gerar maior instabilidade. Então, a FISH, ela vem, nós utilizamos, no caso, né, sondas genoma específicas, né, de DNA satélite. Então, é proposto para essa espécie uma composição AABBB, que no caso, então ela é composta por genomas diferentes, e quando a gente utiliza essas sondas, a gente consegue meio que diferenciar, né, os cromossomos e ver, por exemplo, nas configurações de pareamento, quais cromossomos que estão envolvidos, né, quais que estão tendo um comportamento irregular, e isso seria muito difícil de ser avaliado apenas por citogenética convencional. Então, a FISH, ela vem, né, nos auxiliando nesse aspecto. Estou de bola. E bom, sobre agora, sei lá, se a gente já consegue, você vai me dizer se sim ou não, né? Se a gente já consegue entrar aí nos principais resultados que você tem, né? No que você já conseguiu aplicar, você falou que foi parte do seu mestrado, apresentado lá no congresso. Então, se você puder falar mais, né, desses resultados, por onde anda a sua pesquisa e sobre, principalmente, esse acesso que você estuda, né? Esse está aqui anotado como é 031 ou HO31? É 0, H031, essa é a identificação da Embrapa. Certo, então o ouvinte também está vendo que o Bruno aqui, o host do podcast, sabe tudo sobre essa linha de pesquisa, mas estamos com a Isadora aqui para ela explicar melhor para nós. Então, Isadora, traz assim, os resultados, por onde que está no momento, né, seu trabalho. Bom, então, como resultado parcial, né, para esse acesso, a gente conseguiu identificar no Paquita, em algumas configurações multivalentes, né, então, quando a gente fala multivalente, vários cromossomos, mais de 2 cromossomos, né, se associando,
E aí a gente conseguiu observar algumas configurações características, como, por exemplo, em formato de anel, em formato de uma frigideira, né, o que a gente chama de fry pan, em formato de Y, né? Nas diacinésias, a gente consegue observar tanta formação de uni, bi e multivalentes. E aí entra uma questão que, como essa espécie ela é formada, né, por mais de um genoma, esses genomas são diferentes, mas eles têm certas regiões de homologia. Então, nos pareamentos, a gente pode observar tanto pareamentos homólogos mesmo, né, como é o esperado, como pareamentos homeólogos entre cromossomos de genomas diferentes. Então, com essas sondas que foram utilizadas, a gente conseguiu fazer essa diferenciação. Além disso, a gente conseguiu observar cromossomos atrasados nas anáfases, micronúcleo nas telófases, né, então algumas irregularidades, e também uma coisa que foi muito marcante é que um cromossomo normalmente marcado com a sonda do genoma A, ele integrava um trivalente ou ele aparecia como univalente, e isso pode ser um indício, né, do cromossomo extra. Então, só com esses resultados a gente não consegue afirmar se com certeza é o cromossomo extra, mas é um indício, né, e até o final do mestrado eu pretendo, né, se tudo der certo, confirmar se realmente é o cromossomo extra. Então, de modo geral, a gente consegue observar que tanto a poliploidia quanto a aneuploidia desse acesso, né, impactam muito no comportamento meiótico. E aí você já deu um spoiler sobre os próximos passos do seu trabalho, né? Isso. Da onde que ele vai, como é que você pretende ampliar essa sua análise, enfim. Uhum. Bom, no caso, né, no resumo, eu escolhi apenas, tratar apenas do acesso H31, porém, o meu mestrado, ele também envolve outro acesso, que é o H16, que é a cultivar tupi, né? Então, eu vou estar analisando esses dois acessos, também pretendo avaliar outras fases, né? Então, para o resumo, eu trouxe apenas algumas fases da meiose 1, porém, pretendo analisar também a meiose 2, e também incorporar outras sondas, né, a fim de que a gente consiga deixar esse trabalho mais robusto. E aí, com isso, a gente pode caracterizar melhor os cromossomos, né, tentar, com a FISH, identificar quais cromossomos que realmente estão exibindo esse comportamento irregular, e assim a gente consegue traçar um panorama mais geral, né, do comportamento meiótico desses acessos, né, então a gente vai estar trabalhando tanto com esse aneuploide, quanto com o acesso euploide. E aí o objetivo é até comparar, né, o comportamento meiótico deles, como que os genomas se comportam em cada acesso, e traçar esse panorama geral. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta de leigo, mas eu acho que eu fiquei curioso de acordo com a sua resposta. Ela vai fugir um pouco do script aqui, mas me fala uma coisa, você vai estudar meiose 2 depois, né? Você tem em mente, vocês têm em mente um resultado esperado dessa análise ou não? Assim, na verdade, eu já tenho algumas, eu não utilizei, né, para o resumo, mas eu já comecei a avaliar, então a gente consegue ver que essas irregularidades que já estão presentes na meiose 1, elas acabam se perpetuando na meiose 2, né? Então, eu já consegui observar formação também, né, de cromossomos atrasados nas anáfases 2, micronúcleo nas telófases e nas tétrades, então isso é algo que é esperado, né? O resultado esperado mesmo, tipo, por teoria de meiose, é o que você de fato está vendo. Isso, é porque no caso esse acesso, essa espécie, na verdade, ela é um poliploide recém-formado, né? Então, é esperado que tenham sim maiores irregularidades durante a meiose. Ah, legal, obrigado. E pronto, e assim, vamos agora já, acho que fechando, né, os dados do trabalho, fechando essa apresentação do seu resumo, como que você pensa, como que o grupo enxerga, né, a literatura traz, enfim, que esse tipo de dado que você está levantando, esse tipo de análise que você está fazendo, pode ser aplicada
de fato, para um melhoramento, que acaba tendo um interesse depois financeiro, né, interesse comercial, né, na aplicação desses dados seus. Então, como que vocês estão vendo tudo isso? E faz se você puder também fazer um posicionamento do tempo, né? Esse dado, ele está focado ou pode ser aplicado mais rápido ou ainda é um estudo de uma ciência básica para entendeu? Para um pó no caminho, na jornada do melhoramento, assim, aonde que ele está posicionado o seu trabalho? Bom, então, a citogenética, né, no estudo comportamento meiótico, ele tem uma aplicação direta, né, no melhoramento, porque quando a gente identifica um acesso que tem uma meiose mais estável, mais regular, a gente pode recomendá-lo, né, para o melhorista. Por quê? Porque o objetivo, né, nos cruzamentos é encontrar realmente acessos que tenham uma meiose mais estável, porque a chance daquele cruzamento ser bem sucedido é maior, né? Então, quando a gente fala, no caso de uroclomidícula, que tem apenas um acesso sexual descrito, né, a gente tem que continuar estudando, né, para analisar se realmente esse acesso é estável, se ele é bom para ser utilizado nos cruzamentos, e como recentemente ele foi identificado como um aneuploide, isso nos remete à necessidade de continuar buscando outros acessos que sejam também sexuais, mas euploides, né? Porque aí, como a gente já viu, a aneuploidia ela tem um impacto ali na meiose que muitas vezes não é desejável. Então, além disso, né, a FISH, como a gente está utilizando no meu trabalho, a gente consegue entender melhor a composição genômica, né, desses acessos, e isso acaba resultando no auxílio, né, de encontrar estratégias de hibridação, de introgressão gênica, e também no desenvolvimento de cultivares que sejam mais adaptadas a diversas condições. Então, o impacto, ele começa no laboratório, né, e vai até o campo. Muito bom, muito bom. Eu que sou da área humana, não imagino o que é feito nem na citogenética animal, nem na vegetal, né? Mas, bom, esse é o espaço e a gente está fazendo agora com os premiados do Congresso, então temos essas outras áreas também como pauta aqui do podcast. Mas, assim, eu agradeço, né? Parabenizo pelo trabalho. E para a gente finalizar, eu gostaria só assim, eu não sei se ficou alguma coisa depois que a gente conversou mais relevante que você talvez gostaria de comentar, trazer uma informação a mais, algo que a gente ainda não conversou sobre o trabalho ou sobre as linhas de pesquisa da sua professora, então pode também convidar as pessoas, falar da linha de pesquisa de modo geral do laboratório, e deixasse uma mensagem, assim, deixasse um comentário de incentivo, compartilhar uma experiência pessoal sua na pós-graduação, enfim, para a gente, de fato, já finalizar a nossa entrevista. Bom, então, o programa de genética e melhoramento de plantas da UFLA, ele conta com 3 linhas de pesquisa, né? E a minha é a citogenética vegetal. Então, na citogenética vegetal, a gente tem 2 professoras responsáveis, né? Que é a professora Vânia, minha orientadora, e a professora Giovana. No caso da professora Vânia, ela trabalha exclusivamente com essas gramíneas, né? Com essas espécies forrageiras. Entre elas, não só essa espécie que eu trabalho, mas outras urocloas, que antigamente eram chamadas de braquiária também, né? Às vezes as pessoas conhecem mais como braquiária. Mas também outras espécies, Sinodon, Paspalum agora, que vai começar, Lolium, Festuca, né? Então, existem outras espécies. Eu trouxe a que eu trabalho, né? Que é que eu tenho mais afinidade, mas também tem outras espécies que estão sendo trabalhadas lá no laboratório, né? E a gente também não faz só o estudo do comportamento meiótico, mas também tem estudos em semetáfase, né?
Então, é bem interessante, tanto na linha da citogenética convencional, quanto da citogenética molecular, né? Então, o laboratório, né, conta com uma estrutura muito boa, né? Então, como eu mencionei, né, desde o segundo período eu estou lá, então eu tive a oportunidade de aprender muito, né? A equipe, todo mundo se ajuda, né? Então, é bem interessante. E sobre a questão, né, da pós-graduação, né? Então, a grande questão é que, às vezes, a gente não é muito desafiador, né? Então, nem sempre as coisas saem como esperado. Às vezes chega a ser um pouco frustrante, né? A gente tem que arrumar o protocolo, aí uma coisa que está dando certo, de repente, começa a dar errado. Então, não é fácil, mas é muito gratificante, né? Porque aí chega num ponto, por exemplo, que a gente vai para um congresso e recebe uma premiação, então a gente vê que está no caminho certo. Então, o que eu tenho para falar é que a gente, na pós, tem que ter muita dedicação, tem que ter muita persistência, né? E não pode desanimar, porque é desafiador, mas é muito gratificante. Então, eu também agradeço pela oportunidade, né, de ter falado um pouquinho do meu trabalho aqui, e recomendar a todos, né, que se tiverem interesse, podem entrar em contato comigo, ou também pesquisar um pouquinho melhor sobre o programa de genética e melhoramento de plantas lá da UFSC. Muito bom. Isadora, muito obrigado, tá, pela sua participação. Eu sei que nosso tempo, ele é precioso, né? Você mesmo tem uma rotina aí intensa na pós. Eu acredito que você seja uma pessoa muito ativa, né? Muito participativa, até porque você tem mapeado o laboratório de anos, né? Faz tempo que você está lá dentro, faz tempo que você está contribuindo de alguma forma. Então, assim, eu tenho que agradecer a sua participação, você respondeu rapidamente pelo convite, né? E também parabenizar pelo trabalho. Não é fácil mesmo, eu concordo contigo, eu tenho também pós-graduação, né? Fiz a minha pós-graduação, sei os desafios do pós-graduando, sei os desafios de fazer ciência no nosso país. Mas então, assim, no final das contas, é o que você disse, vale de fato a pena, né? Parabéns pela premiação, parabéns pelo grupo todo, né, do trabalho, e é isso, tá? Eu agradeço muito sua participação aqui, e quem sabe a gente se encontra num novo episódio para falar de outras coisas. Você também pode escrever e pedir alguma colaboração, alguma indicação, que a gente sempre está podendo fazer essa ponte, tá bom? Muito obrigada, também queria agradecer a toda a equipe envolvida, né? Sem eles não seria possível, então agradeço de modo especial a estudante de IC, né, lá do laboratório, a Laura, que me ajuda muito, aos parceiros da Embrapa, e a minha orientadora, né, a Vânia, pelo incentivo sempre, né, pela presença. Muito obrigada. Muito bom. Pessoal, então conversamos com a Isadora Cardoso Soares. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em genética e melhoramento de planta da Universidade Federal de Lavras, e ela atua na linha de citogenética vegetal, focada, né, na pesquisa com a Urochloa humidicula. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui o convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada
com a citogenética. Até mais, aquele abraço. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista.